Porque que glória é essa se pecando? Aliás, 1 Pedro 2, 20 a 25. 1 Pedro 2, 20 a 25. Porque que glória é essa se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis. E isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, no caso, suas pegadas, né? O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Amém. Abençoe essa palavra, Senhor, para bom proveito aqui na igreja, tenhamos entendimento segundo o Teu Espírito Santo, Senhor. Ajuda-nos com o Teu amor, que essa palavra alcance o coração que dela precisa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, irmãos, o Natal, nós estamos aí vivendo os dias do Natal. Eu quero dar um dos sentidos do Natal, certo? Existem várias formas de a gente abordar o sentido do Natal, mas hoje eu queria falar sobre esse tema: Jesus, o Deus missionário, né? Quase não se fala sobre esse tema, eu pelo menos nunca ouvi, né? De dar esse título a Jesus de o Deus missionário, né? Porque é um Deus em missão, é o Filho de Deus em missão. Você veio ao mundo, né? Nos foi dado, né? Mas ele veio em missão, certo? Não foi tratado nesse mundo como príncipe, nem como gente da corte ou importante, né? Mas para aqueles que o receberam, deu a graça de serem feitos filhos de Deus, como está escrito no Evangelho de João. Mas a todos aqueles que o receberam, lhes deu a graça de serem feitos filhos de Deus, né? Então, Pedro, ele vai falar sobre um fato da vida cristã, que é o seguinte: ser afligido sem motivo. Ou seja, você tem uma pessoa na sua vida, ou tem uma situação na sua vida que lhe aflige, mas você não deu motivo para isso. Será que existe perseguição gratuita? Alguém já passou por uma dessas? Né? De ser perseguido gratuitamente, não fez nada e ainda está sofrendo, não é isso? Não fez nada e é perseguido. Porque todo aquele que se levanta no mundo para orar e fazer a vontade de Deus será perseguido. Está escrito na palavra de Deus. Eu não sei exatamente a referência, também não vou perturbar o Gustavo agora para ele me dizer, né? E nem Timóteo irmão Pedro? Nossa igreja não é eletrônica, né? Não tem respostas imediatas, né, Gustavo? Mas está em Timóteo, irmão Pedro. Todos aqueles que resolvem fazer a vontade de Deus são afligidos, não tem jeito, é uma regra. E afligidos por nada. Por quê? Por oposição ao maligno. Achou, irmão Pedro? 2 Timóteo 3:12, né? Deixa eu ler aqui. 2 Timóteo 3:12, né? 2 Timóteo 3:12. 2 Timóteo 3:12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Obrigado, meu Pedro. Estava na ponta da língua, né? Maravilha, viu? Mas é isso. Quem quer, todos aqueles que santamente querem viver em Cristo sofrem perseguições. Perseguições bem criativas, né? Não vou dizer quais, né? Cada um sofrerá a sua, certo? Mas oposição dentro de casa, discussões inúteis, né?
mentiras, né? Mentiras contra você. Mas Pedro diz que quando você sofre porque pecou, ele diz que isso é até normal, né? Mas quando você sofre porque faz o bem, aí ele diz, isso é agradável a Deus. Vejam que Deus se agrada de nos ver passando por tribulações por amor a Ele, porque isso tem um nome, começa com S: sacrifício. Não é isso? Os filhos gostam dos pais, especialmente quando sabem que os pais se sacrificaram, né? E muitos pais se sacrificam pelos filhos, não é verdade? Então, imagine Deus quando vê alguém se sacrificando por Ele, né? Nós que somos mortais, apresentando a Deus um sacrifício, né? Ele se agrada. Aí ele diz assim: deixando, para isto sois chamados para quê? Para ser afligidos, tudo bem; para sofrer, tudo bem, mas especialmente para sermos agradáveis a Deus. Nós somos chamados para sermos agradáveis a Deus. Existem várias formas de agradar a Deus, né? Através da vida de oração, através do evangelismo e também através do sofrimento sem motivos, né? Aí ele diz assim: deixando, Cristo também padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pegadas. Então assim, Cristo, para que Cristo veio ao mundo? Certo? Que o Natal é o nascimento do Senhor na carne, né? Para que Ele veio ao mundo? Aqui está escrito: para que sigais as suas pegadas, né? Aí ele diz: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então aqui é a primeira imitação de Cristo: fugir do pecado, não falar nada enganoso, certo? Cristo, ele não pecou e não se achou mentira nem engano na sua boca. Tudo que ele falou era verdadeiro, certo? Ele não pecou. Então ele veio ao mundo para nos mostrar que é necessário se abster do pecado, certo? Não fazer aliança com o pecado, porque, como disse um pregador que eu vi um dia desses, pecar é bom, não é isso? Pecar é bom, não? O problema é a consequência do pecado. Eu acho, por exemplo, que vamos falar de um vício, por exemplo, né? Uma pessoa que fuma deve estar achando bom, né, naquela hora, quando está fumando, porque se estivesse achando ruim, né, não tinha sentido, né? Uma pessoa que trai, né, acho que na hora que está traindo deve achar muito bom, porque senão não estaria ali, não é isso? Uma pessoa que mente deve achar bom, divertido, né? Mentir, emocionante. Ou seja, o pecado, né, seja ele qual for, espiritual, carnal, ele tem um atrativo, a consequência que é ruim. Então Jesus não pecou, para nos dar um exemplo que é possível viver sem o pecado. Não é necessário pecar para ser feliz, certo? Você vive bem sem o pecado. Muito bem. Aí ele diz: quando o injuriavam, não injuriava. Ou seja, qual é o exemplo que ele está dando aqui? É só pegando esse texto: nada ele pagava com a mesma moeda, tá certo? Então recebia injúria, não injuriava, porque quando Cristo foi crucificado, a caminho da cruz, cuspiram nele, né? Quando ele foi açoitado no cárcere, na prisão, ele foi cuspido muitas vezes, foi esbofeteado. Então ele não injuriava. Quando padecia, não ameaçava. Ele não ameaçava. Aqui está o exemplo. Ou seja, ele sofria sem devolver na mesma moeda. E qual o segredo de tanta força para sofrer? Ele dizia:
entregava-se àquele que julga justamente. Aqui está o segredo de Cristo. É na hora de qualquer aflição, de qualquer injustiça, não ficar ameaçando, não ficar devolvendo, não ficar dando fogo para o pecado, mas entregar-se a Deus. Entregar-se a Deus. Porque Deus julga justamente, ou seja, por mais que alguém esteja perturbando a sua paz, se você se entregar a Deus, Deus fará justiça. Porque está escrito no livro dos Salmos: minha é a justiça. Porque se alguém lhe faz um grande mal, a sua tendência carnal é pagar o mal com o mal. Mas só que aí você vai ser igual àquela pessoa, capaz de fazer o mal. Veja bem, pagar o mal com o mal. Então eu vou fazer o quê? O mal. Se eu estou pagando o mal com o mal, o que é que eu estou fazendo? O mal. Então eu sou também capaz de fazer o mal. E na hora que eu faço o mal, eu estou fazendo o quê? Pecando. Então nós não temos que nos vingar, certo? Deus é a nossa vingança, e Ele sabe bem direitinho, porque diz que Deus julga justamente, né? Aí Ele diz, levou em... Aí, então vejam só, aqui é a parte do exemplo. Quer dizer, Jesus ele conseguia viver sem pecar, porque Ele estava ligado a Deus todo o tempo, e sofrendo, oferecendo a Deus. Tanto é que na cruz, o que Ele diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, né? Não foi assim? Então, aí agora vamos para a outra parte, que dá o sentido da presença dele entre nós. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas foste sarado. Então, qual é a missão de Jesus? Ensinar, dar o exemplo, né? Ele ensinou muito, eu vou já falar, porque Ele é o Deus missionário, né? Mas também dentro dessa missão dele está escrito, porque eu separei um texto para vocês que é assim, ó, não precisa abrir, eu vou ler aqui, só vou dar minha referência, porque é bem curtinho, né? Para dar sentido ao que eu estou falando, diz assim: percorri as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Entende? Ensinando e caminhando para Jerusalém. Ou seja, duas tarefas: uma, ensinar; segunda, dirigir-se para o sacrifício. Ou seja, ensinando e caminhando para Jerusalém. Lucas, o evangelista, é médico, né? Então ele é um cara muito preciso na escrita, e aliás a Bíblia é escrita pelo Espírito Santo, né? Mas o Espírito Santo usou este aqui, que ele é bem exato, né? Então quando ele fala aqui, ele está dizendo coisas, não é de graça não, ele está dizendo ensinando e caminhando para Jerusalém, não é de graça isso, é porque são duas missões de Cristo: ensinar e caminhar para a redenção do homem, para o sacrifício, né? Vejam só, aí ele diz que levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas foste sarados. Então esse versículo ele declara o mistério da salvação. Diz que Cristo, caminhando aí para Jerusalém, como diz Lucas, né? Ele levou em seu corpo, ou seja, seu corpo que ia ser sacrificado, ele levou os nossos pecados, ou seja, ele pagou o preço da ofensa a Deus, né? Da ofensa a Deus. Aí ele diz, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Gente, quando você tem uma doença que está no seu corpo, né? Você consegue se alegrar e voltar à vida. Eu vejo o pessoal que é entrevistado aí pela televisão, o pessoal que sai dos hospitais depois de ter passado pela Covid, né? É muita alegria. Diz, olha, agora é vida nova.
vida nova, que é um novo começo, todo mundo diz isso, né? Porque passou por um sofrimento muito grande. Não, agora, então quem se livrou de uma doença sabe o que é saúde e o que é começar uma vida com saúde, poder dizer, não, agora eu estou bem. Então quer dizer, Ele tirou de nós a nossa doença para que nós tivéssemos saúde, né? Tirou o pecado para que nós pudéssemos praticar a justiça, certo? Alguém com a perna quebrada pode jogar bola? Não pode. Então assim, Ele curou, como se dissesse assim, né? Ele curou a tua perna para que tu voltasse a jogar a bola. Então, eu estou fazendo uma comparação. Ou seja, Ele te santificou para que você pudesse voltar a ser justo. Essa é uma obra de Deus. Só Deus pode fazer essa obra. Vou dar, por que só Deus? Porque só Deus é puro. Faça uma experiência em casa, se você estiver duvidando da Bíblia. Que todo mundo tem máquina de lavar aqui, a máquina de lavar, né? Ou então um tanque mesmo, não tem problema não, todo mundo lava roupa. Ao invés de lavar a sua roupa com sabão, lave com barro. Faça uma experiência. Pega uma roupa bem suja e lave com argila. Esfrega assim a argila, bem esfregada, tá? E veja o resultado e me conte, viu? Porque o sujo não lava o sujo, não tira o sujo, concorda? Então quem tira o sujo é a pureza. Então é o sabão que consegue tirar a sujeira, certo? Então Cristo, por ser santo, como está escrito aqui, nele não foi achado o pecado. Jesus não pecou, Ele é o único que não pecou, certo? Ele é o único que não pecou. A Igreja Católica tem uma doutrina estranha que diz que Maria não pecou, e mais, que foi concebida sem pecado no ventre da mãe. Ou seja, chama-se de Maria da Imaculada Conceição. Ou seja, no ventre da mãe dela, que é Ana, ela já foi concebida ali sem o pecado, sem o peso do pecado original. Ou seja, eles querem dizer com isso que ela nunca teve raiva, nunca teve um momento de frustração, de uma ira, alguma coisa assim que possa se dizer que é um pecado. Não estou dizendo que ela teve pecados mortais. Eu creio que ela era uma mulher santa, certo? Mas ela é uma mulher santa como os convertidos são santos. As pessoas que tentam... Vou falar, ela é santa, sabe como quem? Como Isabel e Zacarias. O que é que diz lá? Que eles eram justos e irrepreensíveis na lei. Ou seja, não se podia dizer nada daquele pessoal, mas não diz que eles não eram pecadores. Então não é questão do pecado mortal, certo? É questão de que tropeçaram em algo, né? Todos pecaram. Então nós vamos ter que rasgar Romanos, que diz: todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Então se construiu essa imagem, né, da mãe do Senhor, de que não teria pecado, né? Então não estou falando de pecados mortais, né, mas sem pecado mesmo, capaz de oferecer um sacrifício pelo perdão da humanidade, certo? Só Jesus Cristo, a Bíblia ensina. Então vamos com a Bíblia, né, pessoal? Nós vamos com as Escrituras, né? Não vamos acreditar em coisas que o pessoal aí, por uma necessidade de aumentar o culto, né, mariano, a idolatria, ficam aí acrescentando. Então é estranho, é muito estranho isso, né? E temos que dizer porque nada se pode contra a verdade, né? A Bíblia diz que só Jesus não pecou em nada, certo? Porque dizem que o justo peca 7 vezes ao dia, certo? Não é um pecado mortal, mas é um pecado de alguma forma, alguma falha, né, perante Deus. Estou falando aqui, meus amigos, da perfeição de Deus, certo? Ou seja, perante a perfeição de Deus, todos os dias nós somos falhos, tá certo? Comparando com Deus, não dá, certo? Com Deus não dá. É botar o pastor Royce para jogar com o Messi,
né? Vai levar muito olé, não é não? Vai ser humilhado, né? Não tem como, né? Onde você me botar para jogar, não precisa nem ser o mestre, não, pode ser qualquer jogador aí, viu? Muito bem, irmãos. Então olha só, o segredo de Jesus: entregar sempre a Deus, né? Porque Deus julga justamente. Aí diz, levou os nossos pecados. Então esse é o sentido do Natal, que nós fôssemos limpos dos nossos pecados, para que pudéssemos viver para a justiça. Aí diz, pelas suas feridas foste sarados, ou seja, nós fomos sarados. Agora vejam só, ele diz, mortos para os pecados. O que certifica que alguém é realmente de Deus? Que realmente alguém é de Deus? Que é o seguinte, quando eu caso, não é isso? Eu tenho que morrer para todas as mulheres, não é não? Homem casado não gosta de mulher. Homem casado gosta de esposa, né? Ele gosta da esposa dele, né? Ele não gosta de mulher, certo? Ele gosta da esposa, como ela estiver, certo? Do jeito que estiver, em qualquer época. É ali, como diz lá o livro, acho que é dos Provérbios, né? Bebe a água do teu manancial. É sempre aquela água, certo? Não precisa de outra fonte. E é na saúde, na pobreza, na beleza e na feiura, né? Não pode nem chamar de feio, né? Certo? Muito bem. Muito bem. Aliás, o irmão Gustavo fez aniversário de casamento, né, Gustavo? 20 anos, né, Gustavo? Aí imediatamente, aliás, no fim do dia, né? Quando eu soube, imediatamente liguei para a irmã Luzia. Disse, Luzia, o Gustavo está aprovado? Ela disse, está. Né, Gustavo? Eu digo assim, dá para passar mais 20 anos com ele? Dá. Fiquei feliz, viu, Gustavo? Por nós aqui, pela igreja, viu? Por você. Né, irmã Antônia? Alguém dos nossos aqui aprovado é bom, né? Não atrapalhei não, né, Gustavo? Quando eu liguei? Atrapalhei? Não, ele balançou a cabeça agora, eu fiquei com medo, viu? É um dia especial, né? Muito bem. E aqui diz, éreis ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Gente, quem é o nosso pastor? O Senhor. Quem é o nosso bispo? O Senhor. Eu sou pastor dessa igreja por uma missão, que é a seguinte: Paulo estava em Mileto, mandou chamar os anciãos para Éfeso. Aí diz, pastoreai a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu sangue. Certo? Então Deus usa pastores humanos para representá-lo, certo? Mas ele é o pastor, certo? Nós apresentamos para vocês a palavra, mas pedimos que você se volte para Deus. Ai do irmão que idolatra pastor, certo? Ai daquele que idolatra pastor. Quem tem pastores que são idolatrados. O irmão Gerry me dizia muito isso, que ele participou de uma igreja e quando o pastor ia viajar, o pessoal levava até perfume para passar nele. Ele entrando na fila do voo, né? Aí lá se viu um irmão com perfume, outro ajeitando o sapato, né? Então, eu fui no aniversário de um pastor aí que até fralda dele arranjaram para levar no dia do aniversário, né? Eu chamo isso de mico, né? E a exaltação da figura humana é totalmente dispensada, porque o homem, ele é pastor, deve ser, quem é pastor, obviamente deve ser considerado, né, em grande ministério honroso, né, que deve ser respeitado em primeiro lugar pelo próprio pastor. Ele deve respeitar muito o seu ministério, honrar muito o seu ministério, né? Mas e a igreja deve honrar o ministério, mas o seu pastor, irmão, irmã querida, é o Senhor. É o Senhor que é o seu pastor. E bispo, bispo quer dizer o quê? Supervisor. Episcopo, já ouviram falar de episcópio, aquele que tem de submarino? Periscópio, né? Que levanta assim, aí dá uma olhada assim em cima da água. Alguém assistiu esse filme já? Tem desenho que tem isso, né? Periscópio, né? Escópio, né? Escópio é aquela olhada ali, né? Pere ao redor.
que olha ao redor. Episcopo é o que olha de cima, certo? Ep é de cima. Então o episcopo é o bispo, ou seja, é aquele que está aqui do alto te olha. É o pastor e o bispo das vossas almas. Então, assim, éramos ovelhas desgarradas, mas agora voltamos para o nosso bispo. Ele diz: tendes voltado, né? Porque nós estamos todo dia voltando, né? Então, foi para isso que existiu o Natal, para que nos fosse dado um exemplo, porque Jesus ensinava, está lá em Lucas, e para que nos fosse dado uma salvação, porque está escrito: pelas suas feridas fostes sarados. Então ninguém se purifica a si mesmo. Por isso que a doutrina espírita é maligna, porque ela não acredita na purificação pelo sacrifício de Cristo, mas que você fazendo o bem, você vai voltando para o mundo, aí um dia você sobe e não volta mais, você é promovido. Problema, uma religião totalmente sem identidade. Por quê? Que minha mãe, socorro, se o espiritismo fosse verdade, na outra encarnação ia ser um homem, né? Ia ser sei lá o quê. Cadê minha mãe, gente? Cadê minha mãe? Que eu não vou encontrar mais, né? Que foi minha mãe, mas também foi mãe de um bocado de gente, né? Então eu tenho 5 irmãos, teria não só 5 irmãos, 40, 100. Aí já começa a perder a graça, né, Lara? A Lara, filha da Antônia, tem um irmão, Alex. Se o espiritismo fosse verdade, no céu era tanto filho, tanta confusão, e tantos nomes, tantas faces, tanta falta de identidade, ou seja, uma grande mentira, certo? Então, o Brasil é um país muito tendencioso ao espiritismo, né? Conhecemos pessoas queridas nossas que são espíritas, né? Conheço até amigos nossos que foram visitar aquele João de Deus antes de ele ser preso, que o pessoal acreditava naquele cara como um anjo. Está aí depois, que aqui apareceu, certo? Um grande escândalo, né? Ou então, irmãos, nós temos voltado ao nosso pastor, ao nosso bispo, a nossa redenção. Para isso o Natal serviu, né? E ainda o Natal vai se apresentar ainda a muita gente, certo? Que é conhecer o Senhor. Não há sentido no Natal sem um encontro com Cristo, certo? Mas um encontro como? Para acreditar nele parcialmente? Não. Um encontro com ele para a sua vida mudar, para deixar nas mãos dele, humildemente, os seus pecados e viver agora justamente, ou seja, amar a justiça, ser nova criatura, né? Bom, não querendo demorar muito, a gente está aí já com 30 minutos, eu queria falar, só lembrando a vocês que Jesus é o Deus missionário, né? Eu vou ler aqui Judas 1,4. Judas 1,4. Como se diz no Evangelho, Judas, não o Iscariotes, tá? Que esse não escreveu nada, viu, pessoal? Poderia ter escrito, mas não escreveu, né? Porque se traiu o Senhor e se suicidou, né? Aqui diz, Judas 1,4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único e dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Vejam aí como é que ele diz, olha, negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, vírgula, Jesus Cristo. Entendeu, irmão Gabriel? Ouviu aí, irmão Davi? Cristo, por essa passagem aqui, é claramente declarado como Deus, né? Um dia desse tinha uma senhora testemunha de Jeová ligando para mim, né?
Porque antigamente eles iam nas casas, né? Agora eles ligam, né? Eles ligam. Começou a me ligar e tal, disse que vai mandar uma revista, né? Aí depois eu atendi. Eu estava dizendo para a Lisa, né? A gente fica encabulado que a pessoa de toda forma está falando do Evangelho, né? A gente fica encabulado depois para ela, rapaz, eu devia ter me lembrado de citar uma passagem dessa, porque eles não acreditam que Jesus é Deus, certo? Eles não acreditam que Jesus é Deus. E essa palavra declara: Jesus é Deus. Aí o que é que o pessoal faz? Distorce a Escritura, faz uma versão própria da Bíblia, alterando isso aqui. Igual como os adventistas, né? Que dizem que quando você morre, você dorme até a ressurreição. E Jesus diz que não, que na minha casa há muitas moradas, onde eu estiver vocês estarão. Paulo diz assim, é melhor estar com o Senhor do que estar aqui, não é isso? Aí a parte que Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso, nas versões autorizadas por eles, eles dizem, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ou seja, alteram a Escritura para mentir, né? Mas Cristo é Deus, certo? O verdadeiro Deus, a verdadeira vida eterna. E isso é um privilégio tremendo, de que aquele que criou todas as coisas esteve em nosso meio e se fez homem e nos ama, nos acompanha. Estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Todo aquele que dele se aproxima com fé se torna filho de Deus. E não é que você nunca mais vai ter dificuldades na vida, mas nunca vai lhe faltar a mão poderosa de Deus. Anote, preste mais atenção, porque às vezes a gente não presta atenção, tá certo? É igual, sabe o quê? Tantas coisas boas que uma mãe faz por um filho, não é não? E o filho às vezes é grosseiro com a mãe. Meu amigo, se ele tivesse uma caderneta de tudo que a mãe fez por ele, o que o pai fez, ele jamais ia duvidar, né? Fora os sacrifícios ocultos que a gente nunca sabe que a mãe da gente fez por nós, não é não? Não é, não, socorro? Tinha uma mãe aí que guardava as latas de leite ninho no quarto, que disse que se um dia o filho reclamasse, ela ia mostrar as latas empilhadas. Filho estressado, vem cá. Aí, só de lata de leitinho, uma pilha, viu? Não é não? Muito bem. Leite não, né? Gabriel tomou não, viu? Davi tomava o leite da mãe, né? Mas tinha muita fome. Então a gente teve que dar não também, porque o cara era descolado, viu? Entendeu? Era grandão, nasceu com 5 quilos, né? Nasceu com 5 quilos. Mas assim, honra teu pai e tua mãe, porque são tantos sacrifícios. Então, gente, Deus merece ser amado, sabia? Francisco de Assis, ele dizia o seguinte: Deus é amor, mas o amor não é amado. Muito bonito isso. Deus é amor, é verdade, Deus é amor, mas o amor não é amado, porque eu creio na minha mão, eu creio no meu braço, eu creio nas pessoas ao meu lado, mas não creio no Senhor. Por quê? Por causa do espírito do maligno que está no mundo, e que este espírito detesta Deus e quer que você também deteste Deus e não precise de Deus. Muito bem. Agora, para encerrar, já falei aqui, né, que deu para ver essa passagem, não é bonita essa passagem, não é significativa essa passagem sobre a divindade de Cristo, passagem maravilhosa. Mateus 9,35, por que Jesus é o Deus missionário, né? São duas as missões de Cristo: ensinar e se sacrificar, basicamente essa, né? As duas principais, que está em Lucas 3,22, percorria todas as cidades, ensinando e caminhando para Jerusalém. Vamos para Mateus 9,35. Mateus 9,35. Mateus 9,35.
Mateus 9,35 diz o seguinte: percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Por aí vai, né? Você pode ler aí depois em casa, mas eu quero dizer o seguinte: olha aí o missionário que é o Senhor. Percorria todas as cidades, todas as aldeias, ensinando, pregando o evangelho, curando as enfermidades e moléstias. Então, este é o nosso Deus. Esteve conosco, ensinou, pregou, mas Ele não criou uma escola para as pessoas virem até Ele, tá certo? Jesus andava, certo? Jesus não tinha YouTube, Ele não tinha um canal, Ele tinha 2 pés e um coração, certo? Uma alma amorosa. Então, caminhava, Ele ia ao encontro das pessoas. O que é que vocês acham que Ele foi fazer em Jericó? Está logo no início: desce, Zaqueu, desta árvore, porque hoje me convém ficar na tua casa, certo? Quando é que Zaqueu iria ao encontro de Jesus em Jerusalém? Nunca. Jesus foi atrás dele, certo? Ele nos amou primeiro, está escrito. Ele nos amou primeiro. Ele é um missionário. Ele vê, ele diz: eis que estou à porta e bato. É ou não é? Hein, Antônio? Então, quem está à porta e bate é porque veio até a sua casa. É um missionário. É alguém da parte de Deus que vem até você. Temos que ter esse entendimento do Deus missionário. É alguém que vem até você. Se você não viu isso até hoje, veja hoje, né? O Senhor é um Deus missionário. Ele vem até você, certo? Ele está conosco, certo? Ele está conosco. Então, todas as cidades, todas as aldeias, onde Ele pôde ir, Ele foi. E era incansável. Na parte final, quando Ele vai caminhando para Jerusalém, se diz assim: e Ele ia à frente, certo? Ele não esperava ninguém, Ele ia andando, e quem quisesse que o acompanhasse. É incrível a força dele, né? As pessoas iam atrás dele. Uma passagem que me tocava muito, é porque eu já vi muitos cultos, né? Que o pastor, para entrar, menino, né, tem que ter muitas coisas antes, e muitas luzes, e muita apresentação, e muita oração, para ver se o pastor chega lá para pregar, né? Então parece que está chegando um Deus para pregar, né? Certo? Apresentar e tal. Aí quando o pastor chega, parece que chegou assim alguém lá direto do céu, né? Entendeu? Eu nunca gostei disso, não. Entendeu? Se você observar aqui, eu toco violão, depois venho pregar aqui. Eu não gosto que ninguém me apresente. Vamos receber aqui o nosso pastor. Não faço questão. Entendeu? Não faço questão disso. Por quê? Porque Cristo acordava cedo e ia para o templo esperar o povo. Vocês me acreditam? Está no Evangelho de João. Cedo da manhã, antes do sol, Ele ia para o templo esperar o povo, e ali Ele pregava. Não tinha aquela história de pegar um dos discípulos assim: faz uma propaganda aí, né? Aí alguém dizia: olha, está aqui entre nós, vocês não estão vendo, mas está para chegar o grande profeta, né, de Nazaré da Galileia. Então aguardem mais um pouco, que, né, não tem isso. Ele já estava lá, ninguém o anunciava. Ele era humilde. Ele é o Deus missionário, é o Deus que vai, é o Deus que vai buscar a ovelha perdida, deixa 99 e vai atrás da ovelha número 100 que está perdida, né? Vocês sabem por que é a ovelha número 100, né? Sabe? Não são 99, não ficou a 100, a 100 está perdida? Não sabe por que a 100 não? Não? Sem juízo, sem vergonha, né? Sem jeito. Sabiam não? Estou dizendo agora aqui, né? No poder do Espírito, né? É a ovelha 100.
Então você já foi a ovelha sem, viu, Gustavo? Sem juízo, né, Lara? Né? Sem direção, sem o que mais, pessoal? Diga aí. Sem noção, né? Então é isso, é a ovelha. Agora a Rafaela achou graça ali, viu, velho? A Rafaela pensou em alguma coisa. Essa risada é porque alguma coisa subiu aí para essa mente, hein? Sem noção? Ela achou graça do sem noção. Bom, sem noção é um negócio que a gente toma ali, um batido de que o Davi e o Gabriel adoram, viu? Compra lá o sem noção, papai, né? Entendeu o que é a ovelha sem, irmã Antônia? É a ovelha que não tinha nada para ser resgatada, e o Senhor foi resgatar. Muito bem, meus amigos. Agora, essa passagem, para encerrar, eu quero que você abra Mateus 11:1. Mateus 11:1. E eu estava conversando com uma pessoa querida, falando, me veio à mente assim, essa passagem sobre a bondade de Deus. E eu peço que essa passagem toque o seu coração. Peço a Deus. Não estou pedindo a você, pedindo a Deus que Ele toque o seu coração para pensar um pouco sobre essa passagem. Vamos lá. Mateus 11:1. Preparados? Vou ler. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Jesus, irmão Pedro, mandou os 12 discípulos em missão para outros lugares que não eram as cidades onde eles viviam. E para onde Jesus foi, quando estes homens foram para outros lugares? Foi pregar nas cidades deles, sozinho. Ou seja, me veio assim ao coração que quando eu cuido dos interesses de Deus, Deus cuida dos meus interesses. Vá, meu filho, vá, minha filha, vá fazer a minha missão e eu vou fazer a sua. Tá certo? Agora, vamos dizer, a irmã Antônia que é boleira, né? Sabe fazer bolo. Aí eu digo assim, tá aqui eu que não sei, eu sei fazer bolo, né? Vou pensar outra coisa aí, né? Que eu não sei fazer, mas a acarajé. A irmã Antônia sabe fazer, irmã Antônia, acarajé? Sabe não? Como é que a pessoa da Bahia não sabe fazer acarajé? Diga uma coisa que a senhora sabe fazer que eu não sei, que a senhora tem certeza que eu não sei fazer. Vatapá? Pronto, um vatapá. Não é isso? Então, eu sei fazer bolo. A irmã Antônia sabe fazer vatapá. Então, a irmã Antônia me manda eu fazer uma coisa que eu sei fazer e ela vai fazer algo que ela faz muito bem. Então, eu vou sempre preferir que alguém que sabe fazer faça para mim, não é não? Não sei se eu estou sendo confuso, mas se eu quero algo para mim, eu confio isso a alguém que sabe, não é isso? Então, quem mais do que Deus sabe cuidar dos meus interesses? Ele sabe melhor do que eu. Por quê? Ele é o Deus que vê no oculto, sabe? É o Deus que vê o amanhã. É o Deus que vê por detrás das aparências. Que amigo! Ninguém engana Ele, certo? Ninguém engana Deus. E mesmo quando acontece um mal na sua vida, Deus tira do mal um bem. Essa é a raiva do maligno. Ele pensa muito em fazer um mal na sua vida, sabia? Porque ele sabe que se fizer e você tiver aliança com Deus, aquele mal resulta em bem. Porque o mal que foi feito a Jó resultou num grande bem, não foi não? E muitos males que acontecem na sua vida são carregados de benefícios. Por isso, irmãos, digo aqui para a sua consolação para mim, se você sofrer algo e foi injustiçado e derramar lágrimas, se confia a Deus, que é o justo juiz, e Ele lhe mostrará um novo dia glorioso, e você vai dizer: Deus tirou desse mal um grande bem. Só Ele sabe fazer isso, certo? E olha só, enquanto os apóstolos iam
nas cidades que ele mandou, ou seja, enquanto eles obedeciam ao Senhor, o Senhor ia cuidando das coisas deles, evangelizando para o povo da cidade onde eles viviam. Não é maravilhoso? Que gesto amoroso, que Deus surpreendente, né? Que vai fazer aquilo que diz respeito a você, rapaz, enquanto você está fazendo as coisas que dizem respeito a Ele. Uma troca fiel. É fiel, Deus é fiel. Deus é fiel. Amém, irmãos? Amém. Então, esta figura do Deus missionário quase não se fala no Natal, mas o sentido do Natal é esse: é você receber na sua vida não só o menino Jesus, né? A criancinha, né? É claro que é receber o menino Jesus, né? Mas sobretudo esse menino vai crescer, viu? Certo? E ele vai ser um Deus missionário. Ele vai lhe procurar, ele vai bater na sua porta, e ele vai lhe curar das suas feridas, vai lhe curar dos seus pecados, vai fazer você viver para a justiça e lhe dará vida eterna, certo? Porque essa vida, eu estava sentado na cadeira do dentista, né? Eu não tenho outro dentista a não ser a minha esposa, né? Que é um excelente dentista, pelo menos o que ela faz segura, né? Não sei aqui os irmãos que são clientes dela aqui, viu? Né? E ainda tem a assessoria do marido, porque eu oro pelos dentes, né? Para dar certo, né? Para a coisa andar, para vencer, né? É importante, pessoal. Você acha que não é importante? Não, eu acho. Para mim tudo é importante. Né? O cara vai fazer uma prova, eu oro. Vai fazer um Enem, eu oro. Dia de Enem lá em casa é dia de jejum. Esse aqui foi fazer uma prova do TOEFL, dia de jejum, né? Por quê? Porque o cara está lá numa prova, né? Tem que ter alguém combatendo. Pode dar o branco, né? Apertar o botão errado lá, inverter o gabarito, Deus me livre. Mas eu estava sentado, viu, irmão Rafael, lá na minha dentista querida, e pensei o seguinte: rapaz, essa vida é igual um dente provisório. O nome não já diz que um dente é provisório? Não é isso? Não bota um provisório, mas depois vem um definitivo. Então, feliz quem entende que essa vida, ela é provisória. É uma vida provisória. Então, ai daquele que se apega a essa vida provisória. Agora, veja bem, o dente provisório tem uso? É necessário? É muito necessário. Quem está aí sem um dente sabe, aí bota um provisório no lugar, que maravilha. Tem gente até que se apega com o provisório, não quer ir lá na dentista de novo para trocar, né? Eu pelo menos tenho um provisório, já vou nem falar aqui, viu? Senão, tem certas coisas que eu falo aqui na igreja que quando eu chego em casa, lenha, entendeu? Não tem perdão, né? Ela está ali com raiva ali de mim, né? Mas assim, mas entenda, viu, Liz, a grande mensagem, viu? A grande mensagem, né? Me perdoe, viu, meu querido? A grande mensagem: você vai se apegar a um dente provisório se tem um definitivo, não é não? Porque o dente original se perdeu, né? Adão fez o favor de perder, né? Aí temos agora esta vida provisória, mas virá uma vida definitiva, e aquela porcelana maravilhosa, entendeu? Substituindo aquele dente quebradiço. Então, ai daquele que se apega à sua vida provisória, podendo amar o que é definitivo, não é isso? Então, esse é um grande sentido para o Natal, certo? A gente recebeu Deus missionário que vem nos dizer: existe uma vida permanente para você, siga-me, e eu te levo lá. Tá certo? A gente segue tantas coisas, né? E não, imagine você estar no Iguatemi querendo comprar uma TV a TV está R$ 1.400, né? Aí alguém chega para você e diz assim: eu vi uma TV ali, mesma referência,